Nas primeiras aulas deste módulo, vimos a democracia se desenvolver até chegar ao modelo participativo, até o poder político passar a ser distribuído entre o cidadão e o Estado. Nesta quarta aula e nas próximas, vamos entrar em um espaço de participação que cumprem a função de transformar a sociedade e que nos convidam à participação política. Já vimos como o poder político veio parar em nossas mãos. Agora, vamos saber o que fazer com ele. Antes, a gente lembra que o poder político tem a capacidade de reduzir as práticas econômicas monopolistas e desiguais, que ele serve para encontrar soluções para os problemas sociais. E é isso que queremos como cidadãos, não é? É resolver os nossos problemas. Mas, antes de continuar, pense um pouco sobre a reflexão a seguir. Para a gente poder questionar e também para encontrar respostas para os nossos problemas, a democracia fez surgir inúmeros canais de participação. É nesses espaços que as pessoas discutem os interesses que têm. Elas defendem o que consideram justo, participam da organização social, defendem um interesse coletivo. Hoje, a gente tem muito poder para participar da gestão pública. Há diversas ferramentas de participação à disposição do cidadão. A ferramenta mais conhecida de todos, resultado da democracia representativa, é o voto. O exercício do voto é um desafio para nós na atualidade. Mas, apesar de tudo, ele ainda continua sendo um grande instrumento de transformação da sociedade. Ele ainda simboliza o poder de transformar política e socialmente a condição dos cidadãos. Além disso, se o cidadão achar que só o voto refletido pode mudar o conjunto de coisas ao seu redor, estará cometendo um engano. Pense um pouco sobre a conclusão que vai ser exposta. Infelizmente, o voto ainda pode ser moeda de troca por um saco de cimento, uma cerveja gelada, uma cesta básica, um remédio, uma bola, um jogo de camisa. A gente já estudou clientelismo e patrimonialismo, lembra? Com certeza, as pessoas não têm noção da importância do voto, de como ele pode transformar as coisas. A importância do voto como instrumento democrático na democracia representativa e participativa é fundamental. Embora o voto caracterize um desejo, uma manifestação individual, ela reflete um sentimento coletivo. E é esse sentimento coletivo que tem poder de ter impacto sobre as estruturas político-administrativas do seu município, do seu estado, da nossa nação. Assim, o voto, como instrumento político importante, ele se consolida fazendo com que as administrações públicas estejam em consonância com o desejo da maioria da população. Se o voto for exercido não apenas com consciência, mas, sobretudo, de maneira a realizar o desejo coletivo sem a interferência do poder econômico. A organização política do nosso país precisa do poder legislativo, do executivo e do judiciário, certo? O que define quem ocupará os espaços é o voto de cada um de nós. Então, é o voto de cada um de nós que coloca nas funções-chave as pessoas que vão conduzir a nossa vida, que vão tomar as grandes decisões. Percebeu? Então, o melhor que a gente tem a fazer é votar direito. O voto representa o exercício da cidadania em uma democracia representativa. Ele pode melhorar a vida de todos os cidadãos de uma localidade, ou pode mantê-la sem processo social. Por isso, o voto deve ser consciente. A. O político é seu representante e votará em seu lugar. Então, a escolha deve ser de pessoas que pensem o mais próximo de você. B. Políticos não são todos iguais. Verifique as ações positivas lideradas por ele, já realizadas, especialmente se defende as causas que você acredita.
C. Antes de dar o voto a um candidato, investigue o passado dele. O passado limpo é indício de bom caráter. Ou se está envolvido em algum escândalo de corrupção. Mas atenção, use fontes confiáveis. E. Verifique as propostas. A identidade com seus anseios, com seu desejo de melhoria de vida da coletividade. F. Se o político exerceu mandatos anteriores, ele cumpriu promessas. Acompanhar o mandato é a melhor forma de avaliar se o político que escolhemos está nos representando. E para acompanhar o mandato, eu tenho algumas dicas. 1. Acompanhe a transmissão das sessões. 2. Provoque contato direto com o candidato. As redes sociais estão aí. 3. Faça chegar ao seu representante a sua opinião. Sugira ideias, mostre discordância, cobre mais atitude. 4. Verifique como o político vota as matérias legislativas. 5. Analise se o candidato se integra à vida dos cidadãos. No seu livro, há uma orientação elaborada pelo Movimento de Combate à Corrupção. São os 10 mandamentos do voto consciente. Dê atenção especial a este guia. Na democracia representativa, o voto é o principal instrumento de transformação da realidade. A pesquisa e o acompanhamento sempre serão as melhores formas de avaliar os candidatos. No seu material de estudo, há várias indicações de sites que informam sobre como definir e acompanhar seu representante. Uma referência, em especial, é o Guia do Voto, elaborado pela revista Época em 2014. Analise o Guia do Voto e realize a pesquisa, seguindo as orientações. Antes de finalizarmos a reflexão sobre a importância do voto e do acompanhamento do representante, um alerta. Depois de o cidadão decidir nas urnas quem serão os representantes, é preciso avançar para uma segunda etapa no processo político-eleitoral: garantir a soberania do voto. Estamos falando de outro momento de consciência política, que é a capacidade de exigirmos as transformações necessárias. Para isso, só havendo muita mobilização e organização da sociedade. E é aí que entra o terceiro setor, que cumpre importante papel neste sentido. O que é terceiro setor? Se há um terceiro setor, é porque tem um primeiro setor e também um segundo, certo? Então vamos começar pelo básico. A sociedade se organiza em 3 setores. O primeiro é o governo. O segundo é o setor da livre iniciativa, do mercado, do lucro. E o terceiro setor são aquelas instituições direcionadas a serviços que seriam função do Estado, mas que elas assumem. E anote aí, as organizações do terceiro setor são privadas, mas elas não visam ao lucro. Esta é uma característica bem importante. O terceiro setor é um conjunto de organizações com autonomia para atuar voluntariamente junto à sociedade civil. Você se lembra da conclusão de que as decisões econômicas dependem da forma como a sociedade se organiza politicamente? O capitalismo é responsável pelo intenso movimento consumidor e pela dominação nas relações de poder próprias de sociedades em que o processo de produção fica voltado ao consumo. Os efeitos sociais mais negativos foram a desigualdade e o agravamento do desemprego. Como consequência, organizações paralelas ao Estado e ao mercado foram se formando para tentar distribuir recursos e, com isso, garantir mais qualidade de vida aos cidadãos. As pessoas passaram a gradativamente buscar o consenso no interior das comunidades e, de apenas contestadoras, passaram a atuar em parceria com o governo. Foi assim que a democracia foi alargando o espaço da participação política para inúmeros outros espaços de interação social. E foi assim que o terceiro setor se tornou um novo personagem em nossa sociedade capitalista, conhecido por especialistas como um setor estimulador da chamada responsabilidade social. Depois deste apanhado histórico, pense um pouco a respeito das afirmações a seguir e conclua o motivo do surgimento do terceiro setor.
terceiro setor representa um difícil papel na nossa sociedade, pois o terceiro setor tem que mediar e intervir junto ao Estado e ao mercado. O terceiro setor surge, ao longo do tempo, como um mecanismo de fazer valer a vontade do cidadão e como mecanismo de pressão e controle sobre a administração pública, a sociedade civil e grupos de interesses na sociedade. É importante perceber que os movimentos sociais, eles reúnem pessoas que estão altruístas e que vão desenvolver, em cima de um tema específico, suas atividades. Sejam elas atividades vinculadas ao ambientalismo, aos direitos humanos, às ações sociais, enfim. É um movimento que ganha corpo nos últimos anos no país, nas últimas décadas no país, diria eu. Esse setor é tão importante que hoje ele cria empregos, gera riqueza e é capaz de contrapor-se ao Estado em muitos elementos. Uma contraposição positiva, que na verdade ele cobre aquilo que o Estado não tem capacidade de atingir e trabalha de maneira solidária ao Estado e aos governos, atuando em vários segmentos. Essa é a nova noção que nós temos de movimentos sociais. É importante frisar que os movimentos sociais têm essa difícil missão no tempo presente, no tempo contemporâneo. São várias as instituições que compõem o terceiro setor. Neste módulo, vamos dar destaque a associações, clubes de serviços, organizações não governamentais, sindicatos, partidos políticos, fundações e aos movimentos sociais. Amplie a noção de terceiro setor, indo até seu livro e conferindo a lista de itens que caracteriza o terceiro setor. Ultimamente, a gente tem visto muito as pessoas se reunirem em associações, clubes, ONGs, para realizar algo de forma voluntária. Aquela necessidade de praticar a responsabilidade social. Inclusive, o voluntariado é muito importante no terceiro setor, porque boa parte das organizações precisa de trabalhadores voluntários. Claro, nem sempre o trabalho é voluntário, às vezes é remunerado, mas mesmo assim a causa é alimentada por valores coletivos. As atividades desempenhadas pelo terceiro setor já foram antes da atribuição do Estado, certo? E muitas delas com a ajuda de um grupo expressivo de voluntários. Pois bem, o Estado fiscaliza a ação voluntária para garantir o cumprimento adequado de sua função. Agora que já conhecemos o terceiro setor, vamos estudar nesta aula 3 espaços de participação cidadã que o compõem: as associações, os clubes de serviços e as ONGs. O que é uma associação? A Constituição Federal prevê que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Esta é mais uma conquista da Constituição Cidadã. Basta legalizar a associação, transformando-a em personalidade jurídica. Provavelmente, a gente não tem noção do que o direito de se associar realmente significa. Para esse direito constar na Constituição, é porque foi difícil de ser conquistado. Os valores ligados ao terceiro setor são ajuda mútua, solidariedade e voluntariado. Por isso, as organizações do setor são tidas como agentes de solidariedade e justiça social. Muitas delas levam a sério esses valores e conseguem resultados por reunirem indivíduos para o alcance dos objetivos comuns. Analise um exemplo de como as associações agem para transformar a realidade. Beberam demais hoje, não? Ah, um pouco, mas quando eu tomo 3 cervejas, dirijo até melhor. Dificilmente, assim, ó, tem um que não bebe. Tu sabe por que eu tô te dando essa carona hoje?
A chance que tu tá tendo, as minhas 2 filhas mais velhas não tiveram. E infelizmente, uma carona não segura, elas acabaram perdendo a vida. Hoje a minha filha talvez tivesse a tua idade. Isso me comove bastante, dar essa carona para vocês, porque é a chance que o Thiago não teve. Confira no detalhe alguns exemplos de associações. Depois pense se eles dão importância à solidariedade e à justiça social. Agora que já vimos o que são as associações, é importante salientar que as organizações do terceiro setor em geral podem ser consideradas associações, porque não têm fins lucrativos e os membros realizam trabalhos para o bem geral. Mas há certos objetivos que as diferenciam. Vamos começar vendo o que fazem os clubes de serviços. Um clube de serviços é uma organização com mão de obra voluntária, sem fins lucrativos, em que os integrantes se encontram regularmente para debater a realização de obras de cunho caritativo, tanto pelo esforço pessoal, como pela arrecadação de recursos por outras entidades organizativas. Os membros de um clube de serviços fazem parte de uma rede de relacionamento que facilita a prestação de serviços. Um clube de serviços também é um prestador de serviços à comunidade, só que bem voltado à assistência às pessoas, à filantropia. Apesar desse caráter filantrópico, é importante dizer que elas não representam nenhuma prática religiosa. É um grupo homogêneo, trabalhando com uma única finalidade: prestar serviços à comunidade. A atuação dos clubes de serviços é política? Não parece. É sim, é política, mas não partidária. Para entender isso, a gente tem que lembrar o que é a política. Em outra aula, a gente viu que ela serve como meio de transformar a sociedade, que ela é a forma que temos de buscar a igualdade. A atuação de um clube de serviços é essencialmente política, mas sem buscar o embate ideológico. O Rotary Club e o Lions Club são bons exemplos de clubes de serviço. A articulação de cidadãos com certo poder econômico em prol do todo é uma das formas que temos para exercer efetivamente a cidadania. Outra forma é a participação em organizações não governamentais, mais conhecidas como ONGs. As ONGs, assim, elas ocupam um espaço importante para ativar segmentos e temas para serem debatidos, trabalhados e colocados na pauta política, como etnias, populações indígenas, questões da cidade, questões urbanas, questões rurais, questões de meio ambiente, enfim. As ONGs, elas ocupam um papel importante na cidadania contemporânea e, sobretudo, a partir do momento em que nós temos um Estado democrático de direito, na qual as ONGs podem ser parceiras do Estado, parceiras do poder público, sem ser do governo, ganhando autonomia e dinâmica própria. Essa é uma das características mais importantes do Brasil contemporâneo e da cidadania brasileira, é a presença das ONGs. Todas as ONGs são privadas? A expressão não governamental surge num momento de dificuldade política no Brasil. Servia para diferenciar atividades da sociedade civil, grupos da sociedade civil, em contraposição a um regime de ditadura, a um governo autoritário. As ONGs, então, marcavam sua presença e sua identidade falando que não eram um governo.
Com o tempo, as ONGs ganharam um novo patamar, uma nova dimensão. As ONGs ganham um dinamismo próprio, as ONGs ganham vida acelerada e elas passam a participar no Estado Democrático de Direito, junto com o Estado e com o governo, das atividades da sociedade civil. As ONGs simbolizam a democratização do acesso às políticas públicas. Elas têm acesso a diversas mídias. Seus membros participam dos conselhos governamentais, de fóruns e audiências, o que as torna especialistas no debate sobre os temas relativos ao campo em que atuam: social, saúde, ambiental, grupo de proteção à mulher, tratamento de dependentes químicos, etc. Além disso, elas ainda são fortes agentes de fiscalização das ações governamentais e assessoram movimentos sociais sem assumir a direção política deles. Mas fica uma dúvida: como as ONGs conseguem se manter? Os projetos desenvolvidos pelas ONGs são financiados por elas mesmas, por meio de doações dos sócios. Mas elas podem receber apoio tanto de instituições públicas como de instituições privadas. Interessados nas causas e projetos também podem contribuir. Com esta reflexão, vamos encerrar a aula que tratou da importância do voto e de 3 organizações do terceiro setor para a transformação da sociedade. Mas, antes de terminarmos o estudo, confira o resumo da aula. Só não deixe de aproveitar todos os conteúdos adicionais que constam no seu livro. Até a aula 5, com mais canais de participação da sociedade civil nas questões públicas.